Paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos com pouco tempo, hoje é um dia de ceia, e eu quero perguntar aqui, quantas pessoas que estão aqui hoje, que estavam no domingo passado e que levantaram para receber uma oração de cura? Levante a mão. Puxa, quase que metade da igreja. Nós hoje vamos continuar nesse mesmo espírito, que Deus hoje nos colocou uma mensagem sobre afronta de Satanás. Satanás veio para roubar, matar e destruir, assim que diz a palavra. A estratégia de Satanás, se você for ler lá no capítulo 2 do livro capítulo 2 e 3 de Gênesis, você vai ver que a estratégia de Satanás, ele tem duas coisas principais, e em cima dessas duas ele tem as variantes. Ele relativiza a palavra e ele põe dúvida no seu coração do caráter de Deus. Quando eu falo caráter de Deus, falo da misericórdia, do amor, do poder de Deus, de tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Essa é a estratégia. Então ele mexe basicamente em 3 pilares da nossa vida. Ele mexe com a família, ele mexe com o dinheiro e ele mexe com a sua saúde. Porque quando você tem alguma enfermidade, você está desestruturando não somente a sua vida, que é composta do corpo, da alma e do espírito, mas você desestrutura a vida daqueles que te amam, daquelas pessoas que estão ao teu lado. Estou vendo aqui a Angélica e o seu esposo, que estão aí que são os pais do Enzo, e quanto que nós temos como igreja acompanhado esse drama que desestrutura a família e mexe com todas essas 3 áreas, mexe com os relacionamentos, mexe com o dinheiro, porque muitas vezes você fica muito tempo dependendo da cura e você precisa gastar dinheiro e você não fatura, né? Não trabalha, e esta é a maneira que Satanás mexe. Então, se nós tivermos isso em mente, eu agora me lembrei de uma ilustração. Não sei se isso é verdade ou não, mas já li em algum lugar. Mas é uma ilustração que fala muito sobre isso. Um especialista do FBI americano veio para algum lugar, não sei se foi para o Brasil, e alguém perguntou para ele, mas você deve ter estudado muito, porque muitas formas de imprimir dinheiro falso, né? Então você deve ter estudado muito, você deve ter feito Ele falou, não, eu conheço profundamente, é o dinheiro verdadeiro. Então, a primeira coisa, isso tudo que eu vou falar, irmãos, é um princípio que eu e você precisamos ter para nós podermos saber como ganhar essa guerra. Nós estamos numa batalha espiritual em constante atuação do inimigo. Se você souber exatamente o que a palavra de Deus promete para você e não deixar que ele te relativize, como ele fez com Eva, chegou para Eva e falou assim, é assim mesmo que ele disse? E aí começou a relativizar a palavra de Deus. E Eva, que ainda não estava muito conhecedora da palavra, né? Ela falou, não, ele disse o seguinte, que eu não posso comer daquela fruta e não posso nem tocar. Pronto. Deus não falou para Adão, porque ele não falou para Eva, foi Adão que falou para Eva. Ele não falou para Adão que não era para tocar naquele fruto. Era para não comer, ponto. Tinha uma única lei. E essa lei, ele não soube cumprir. Então, quando propositadamente Satanás chegou em Eva e não em Adão, porque Adão era a fonte primária da informação, ou seja, ele recebeu de Deus uma ordem, não pode comer desta árvore, desse fruto dessa árvore, essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele relativizou a palavra, e ele percebeu que Eva não estava compreendendo bem, porque ela acrescentou alguma coisa, não pode nem tocar, ele continuou. E aí ele colocou em dúvida o caráter de Deus, colocou em dúvida, Deus ele sabe tudo, então ele não quer que você coma para você ficar na mão dele. Esse é o trabalho que Satanás faz. Então, se você conhecer o verdadeiro, a verdadeira nota, a verdadeira que você não vai ter falsificação.
Irmãos, a palavra de Deus diz que no final dos tempos viria um tempo de apostasia. Apostasia vai sair dentro da igreja, está saindo dentro da igreja. Pastores e religiosos têm pregado mensagem que não são da original. E se você começa a relativizar a palavra, você está indo celeremente no caminho da apostasia. E você pode ser enganado. Começa a relativizar, e na hora que você tem um problema, e todos nós temos sempre problemas, porque Jesus prometeu isso para mim e para você. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo. Sabe, Deus muitas vezes permite que eu e você passemos por dificuldades, como essa, por exemplo, que esse casal está passando. Ou como essa que qualquer um daqueles que levantaram a mão estão passando, não só de enfermidade, mas de dinheiro, de relacionamento. Irmãos, o Satanás, quando ele chega numa família, ele quer destruir essa família, porque quando você destrói a família, os filhos dessa família vão crescer disfuncionais. Quando você destrói a família, ele começa mexendo no relacionamento. Irmãos, duas pessoas que se juntam, que têm personalidades diferentes, têm culturas diferentes, têm, às vezes, condições sociais diferentes, têm traumas diferentes. Não é fácil você criar um casamento e fazer com que ele dure. Eu e minha esposa já estamos há quase 50 anos juntos. Cada dia mais eu conheço ela, até hoje, com 50 anos, eu ainda estou conhecendo ela. Vocês percebem isso? É uma construção extremamente difícil. Então, quando Satanás ele encunha no relacionamento, a tendência é você desistir, não vai dar certo isso. É assim que ele age. O exemplo bíblico extremo desta prova que Deus muitas vezes permite que eu e você passemos, é o exemplo de Jó. Esse é o exemplo extremo. Jó, assim, de um dia para o outro, perdeu tudo. E há um processo, portanto, quer dizer, assim como você que nasceu já com a herança do pecado, há um processo ao longo da sua vida aqui na terra, há um processo de aprendizado. Se você não sabe disso, saiba hoje disso. É um princípio que eu estou transmitindo para você. Todos nós somos provados, muitos são reprovados. Muitos têm sido reprovados. Cada dia mais que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, Satanás tem usado estratégias, todas elas em cima desses dois princípios que eu quero que você pense. Começa a parar para pensar tudo que você está passando, você vê que ele usa esses dois princípios. Ele não é criativo, Satanás não é criativo, o homem é criativo. Tudo isso que você está vendo aqui, que foi construído por nós, foi construído porque o homem tem dentro dele a centelha de criar alguma coisa. Mas Satanás não, ele é repetitivo, ele faz a mesma coisa que ele fez com Eva, ele está fazendo com você hoje. Ele relativiza a palavra e, portanto, você tem que conhecer o original e ele faz com que você fique com dúvida do caráter de Deus, fique com dúvida do poder de Deus, fique com dúvida da misericórdia de Deus, fique com dúvida que Ele tem para mim e para você um amor sobrenatural que você não compreende. Eu, essa semana, acho que foi ontem mesmo, estive com um casal aqui e falamos o seguinte, o grego tem três palavras para falar do amor. A língua portuguesa, a língua inglesa, a língua italiana, que é o que eu falo, as três, elas só falam amor. O amor, mas o grego ele dividiu. O amor ágape é uma palavra que, até no português tem essa palavra ágape. Talvez a maioria não saiba que ágape, quando você fizer um jantar na sua casa, como muitas vezes eu sou convidado por alguns irmãos, você está fazendo um ágape. É um ato de amor, um ato de você se relacionar. Tem essa palavra em português, mas a palavra na grega significa que é um amor que eu e você não sabemos dividir. O amor de Deus por mim e por você é tão incompreensível que quando ele perguntou 3 vezes para Pedro, lá no livro de João, no capítulo 21, ele falou, Pedro, você me ama? Pedro respondeu, eu te amo, Senhor. Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Na terceira vez ele entristeceu. Só que se você for olhar lá no original grego, vai dizer assim, Jesus perguntou assim, Pedro, você me ágape? E ele falou, eu te filéu.
Pedro, você me ágape, eu te filéu. Aí Jesus baixou o nível. Pedro, você me filéu? Ele falou, eu te filéu, você sabe todas as coisas. Nós não somos capazes de ágape a ninguém. Só Jesus é que pode dar esse amor para mim e para você. Nós não somos capazes. O terceiro tipo de amor que o grego fala é eros. Não preciso explicar, você sabe o que é. É um amor erótico. Só que a palavra de Deus nos ensina que quando você entra em prova, a razão de Deus colocar você em prova é para você conhecê-lo nessa profundidade. Então, Paulo escrevendo a Filipenses no capítulo 4, no versículo 11, a carta de Filipenses ele escreveu numa época que ele já estava próximo de morrer. A história, a Bíblia não diz, mas a história diz que Paulo foi decapitado. E ele sabia que ia ser decapitado. Eu li um livro outro dia que dizia que Paulo, histórico, esse livro, dizia que Paulo pregou para aquela guarda que estava guardando ele, quando ele escreveu esse livro de Filipenses, e aquelas pessoas receberam a ordem do imperador para degolar Paulo. E eles, então, pediram perdão para ele. Falaram, nós vamos ter que cortar a sua cabeça. Mas você é tremendo, você trouxe a salvação para a nossa vida. E Paulo amou aqueles homens, apesar deles cortar a cabeça dele. Esse amor, ágape, nós não somos capazes, irmãos. Ele escreveu essa carta, olha que coisa tremenda. O versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, em toda e qualquer situação. O versículo 12 ele continua, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, eu tenho aprendido que contentamento e submissão são aprendizados. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, e uma das características do Espírito Santo de Deus, daquela mexerica, daqueles gominhos que é alegria, amor, domínio próprio, isso aí é uma mexerica com vários gominhos, né? É um fruto, ele está disponível para você. Então, um deles é a alegria, mas essa alegria disponível você só pode experimentar se você conhecer o autor dessa alegria. É uma alegria sobrenatural que Paulo aqui aprendeu. Esse verbo aprender tem o significado de aprender pelo uso e pela prática. Ou seja, eu vou usar uma redundância aqui, é adquirir experiência por ter experimentado. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, eu quero hoje participar e compartilhar com vocês esse princípio de como Deus age ao nosso favor quando você aprende a submeter a Ele e a entender que Ele tem todo o poder para livrar você, e mais do que isso, Ele considera você como filho, e filho você trata bem, você trata diferente, você faz uma acepção entre uma pessoa estranha e aquele que é seu filho, é verdade ou não é? Então Deus, eu escolhi aqui Deus me deu uma passagem de uma coisa que aconteceu comigo e está acontecendo comigo, e eu aprendi a superar isso, porque eu já estou velho nesse negócio aqui, então eu já aprendi essa lição, e eu falei, bom, chegou o momento de eu experimentar isso na prática. E Deus me deu aquela história do ataque do rei Senaqueribe, do reino da Síria, contra o rei Ezequias. O rei Ezequias era um rei que restaurou o valor espiritual, moral da nação que estava em pecado. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que buscava a Deus, mas ele foi atacado por um rei poderosíssimo do reino da Síria. A Síria era a antiga Síria é o norte do Iraque, a cidade de Nínive, por exemplo, era a capital da Síria. E ele trouxe um exército de 180 mil pessoas e soldados treinados, e veio furiosamente contra Jerusalém e tomou todas as cidades de Judá, com exceção de Jerusalém. Essa história está lá no livro de 2 Reis, se você quiser depois estudar, no capítulo 18 de 2 Reis, em 2 Crônica 32, mas eu vou me basear no capítulo 36 e 37 do livro de Isaías. O dicionário diz que afrontas
quer dizer atacar de frente com audácia. Esta é a estratégia que Satanás tem feito com muitos de nós que estamos aqui. Em qualquer uma dessas 3 pilares de áreas que eu te falei, na família, na saúde ou até mesmo no dinheiro. Então eu quero aqui começar, antes de começar a pregação, que eu fiz uma introdução dos princípios para você compreender. Quem aqui está sofrendo algum ataque? Um ataque de um inimigo que vem te intimidar, que vem te trazer medo, que vem te trazer afronta. Afronta é isso que eu falei, atacar de frente com audácia. Quem aqui que está enfrentando isso? Porque nós vamos orar hoje, do mesmo jeito que eu perguntei no domingo passado, levante a mão. Porque Satanás está aqui olhando, mas o Jesus está aqui agora orando, e você levantando a mão, você está falando o seguinte: eu creio naquilo que o Senhor vai fazer na minha vida hoje. Amém? Essa história que eu vou ler conta principalmente, o historiador Heródoto falou muito claramente sobre Senaqueribe. Senaqueribe era filho de um rei lá da Síria chamado Sargon. O dia que o pai foi morto, porque devia ser uma flor que não cheirava muito bem, então ele foi morto e ele tomou posse. Ele era um homem cruel, arrogante, e é isso que irrita profundamente o Espírito Santo de Deus. A arrogância e a soberba irritam ao Senhor. Então, saiba disso, se você está sofrendo alguma afronta em qualquer uma dessas 3 áreas, permita que o Espírito Santo de Deus mostre para você em que situação o inimigo que está te atacando, ele está sendo arrogante. Se ele estiver assim, porque nenhum inimigo ataca o outro humildemente. Você concorda que não há esse princípio? Então, a arrogância de Senaqueribe era uma coisa absurda, mas ele era competente. E muitos de nós temos passado por situações de que o inimigo vem contra você competentemente. Lá no livro de Isaías, então, eu me baseei no livro de Isaías, no capítulo 36, eu vou ler o versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, o rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Síria enviou Rabsaqué de Laquis a Jerusalém. Laquis era uma dessas cidades fortificadas do reino de Judá que ele tomou. Então, ele enviou um general chamado Rabsaqué. Rabsaqué quer dizer general, então pode ser que seja só o título e não o nome dele. Mas ele enviou esse general de Laquis até Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército. Se você ler todo o capítulo 36 e 37, ou aqueles outros que eu falei de 2 Reis e 2 Crônicas, você vai ver que eram 180 mil soldados. Um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, só para localizar onde eles pararam, com aquele enorme exército. Imagina então uma situação assim, Jerusalém, cercada, cheio de muros altos, o povo na beira do muro, olhando aquilo, e vendo um mar de gente. 180 mil pessoas é muita gente. São 3 ou 4 estádios de futebol esperando para entrar em Jerusalém. No versículo 3 ele diz assim: então saíram a encontrar-se com ele. Presta atenção nesses 3 nomes: Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebiná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Então a situação que nós estamos vendo aqui é uma situação de guerra. Um exército chegou na beira, tomou todas as cidades, chegou na beira da capital, na beira do local que eles tinham, e o povo lá olhando, aqueles que podiam subir lá por dentro da muralha, olhando aquela situação. E aí, o que Ezequias fez como rei? Mandou uma equipe, uma comitiva diplomática, conciliadora. Primeiro vamos fazer a diplomacia, deixa o exército parado aí, espera um pouco. Eliaquim era uma espécie de embaixador, uma espécie de prefeito do templo, era aquele que cuidava da parte administrativa do templo, e era um embaixador. E o nome dele, vocês sabem que eu gosto de
procurar, assim, às vezes, o nome, porque às vezes Deus dá uma revelação como Ele realmente deu aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eliaquim significa Deus levanta, Deus exalta. Esse era o nome de Eliaquim. O segundo, que era Sebna, era um escrivão do templo. Então, era uma espécie de... Desculpe, eu falei que o Eliaquim era embaixador. O Sebna, que era uma espécie de prefeito. Ele era um escrivão do templo. E o nome dele significa vigor. E o terceiro, Joá, era um cronista, uma espécie de chanceler diplomático, né? E o seu nome significa, o Senhor é meu irmão. Então, olha que, de cara que Deus, quando pediu para Ezequias escolher 3 pessoas, ele já deu uma mensagem criptografada para eles. Olha, o Senhor, como irmão, nos exalta com vigor. Você percebe que Deus faz assim comigo, com você? Ele te dá uma mensagem que você não está percebendo. Por quê? Porque você está olhando o exército, você está olhando as pessoas, a situação que tem, mas atrás disso tudo tem uma mensagem. Deus está falando assim, o Senhor, como irmão, exalta com vigor. Mas a conversa do Satanás não foi nada diplomática. Ele fez uma afronta. No versículo 4 do capítulo 36, ele diz assim, Rabsaque, que é o general, lhe disse, dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria. O rei da Síria se autodenominava o sumo rei, o superior, o que estava acima de tudo. E ele pergunta assim, que confiança é essa que você está se estribando? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Que atitude mais arrogante que essa? Quando eu e você somos atacados por alguma coisa, seja na família, seja nos negócios, seja na saúde, falando isso, quando vem um decreto de um médico falando você tem uma doença incurável e você vai morrer em tantos dias, não creia nisso! É arrogante isso. Eu não estou dizendo que o médico é arrogante, ele está fazendo o trabalho dele, mas a última palavra, quem tem a chave da morte é o Senhor, e portanto a última palavra não é do médico. E ele continua no versículo 5, bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? E o 6 diz, confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, ao qual se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que neles confiam. Então, Rabsaque estava achando que aquela diplomacia de Ezequias, ele estava se fiando num aliado, um outro país, que era o Egito, e que ele simplesmente desprezou. E ele começou a afrontar mesmo. E aí ele passou para o versículo 7, quando ele falou assim, não basta isso eu afrontar o que ele está achando que é aliado dele, eu vou afrontar agora o próprio Senhor dos Exércitos. E no versículo 7 do capítulo 36 de Isaías, ele diz assim, mas se me dizes, então ele falando, se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante esse altar adorareis? Esse é o plano de Satanás quando ele vem em cima de você, é intimidá-lo. E ele vai evoluindo isso no versículo 11 do mesmo capítulo 36, ele diz assim, então disseram Eliaquim, Sebna, Joá, a Rabsaque, pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque nós entendemos aramaico. Eles estavam falando em aramaico. Aliás, estavam falando em judaico, na língua hebraica. E aí, como o povo estava em cima lá, olhando e prestando atenção no que ele estava falando, mais baixo, ele falou assim, presta atenção, fala em aramaico que eu sei falar. Eu sei falar, pode falar. Para que o meu povo aqui... Porque nós entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros, ponto. Muitas vezes a gente faz isso, a gente fica tão intimidado que você dá para o inimigo uma chance de mostrar para ele, olha, realmente eu estou na sua mão.
Quando você vai fazer um negócio que Deus fala para você uma coisa impossível. Quantas vezes já aconteceu isso na sua vida? Tenho certeza que aqui várias pessoas passaram por situações desse tipo. Deus te dá uma informação, você acha aquilo tão absurdo. Eu vou comprar um negócio, eu vou fazer. Uma vez eu fui comprar um samovar lá no Iraque. Aí o cara me pediu, eu não lembro os números, mas pediu 100, e eu ofereci 1. Porque alguém tinha me dito, olha, quando você for fazer um negócio com árabe, você trabalha desse jeito. Só que ninguém me informou que ele já pede 100, mas ele sabe que vale meio. Então você nunca ganha mesmo com eles. Então, ele foi negociar com o cara, e o sujeito, Então no versículo 13, você demonstrou a fraqueza para o inimigo, e aí ele falou assim, então Rabsaque se pôs em pé, e clamou em alta voz, em judaico, e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria. Agora ele esqueceu aquele corpo diplomático e ficou olhando para o povo. Povo, vocês estão prestando atenção? Esses caras não estão te representando corretamente. Eles estão te jogando para o buraco. Você vai perder. Então ele disse assim, assim diz o rei, não vos engane Ezequias. O rei que ele está se referindo é o rei da Síria. Então o diz é como se ele estivesse transmitindo o que o rei mandou dizer. Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor. Você percebe a diferença? Ele primeiro atacou Ezequias, depois agora ele está afrontando ao Senhor dos exércitos, dizendo, o Senhor certamente vos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria. Fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e a sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Presta atenção, irmãos. Quando Moisés estava fazendo aquelas 10 pragas lá, estava intermediando com Deus aquelas 10 pragas, chegou uma hora que o faraó foi negociar com Moisés. Falou, vamos fazer o seguinte, vão lá para o deserto, vão adorar o seu Deus lá, mas deixa aqui a sua família, deixa aqui os seus haveres, deixa aqui. Vai lá vocês, os homens, que vocês estão como sacerdote. Moisés respondeu para ele assim, mas não vai ficar uma unha aqui. Quando você aprender a afrontar Satanás e não receber a afronta dele, ele vai começar a se intimidar, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. E aqui, então, ele, quando disse assim, o Senhor certamente nos livrará, quer dizer, Ezequias dizendo, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo e vinde para mim e comei. Ele estava negociando, né? E no 17 ele continua, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Ele estava dizendo o seguinte, vocês ficam aqui por enquanto, mas a hora que eu quiser, eu vou pegar vocês e levar embora, como escravo. Porque lá você vai ter uma terra de cereal, no versículo 17, de vinho, terra de pão, de vinhas, no 18. Não vos engane, Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um e a sua terra nas mãos do rei da Assíria? Aqui você começa a identificar claramente o que o inimigo faz comigo, com você. Ele age com várias artimanhas e com vários espíritos malignos. Você pode identificar a arrogância, espírito de intimidação, espírito de mentira, espírito de afronta, espírito de manipulação, mas principalmente espírito de medo. O medo, irmãos, é primo irmão da incredulidade. O medo é primo irmão da incredulidade. Então, essa comitiva que ficou intimidada, foi e voltou lá para Ezequias e contou para Ezequias tudo aquilo que tinha acontecido. E, humilhado e angustiado, Ezequias foi e procurou Isaías. Então manda lá chamar o profeta. E o versículo 6 do capítulo 37 de Isaías diz assim, Isaías lhe disse, dizei isto ao vosso rei, ao vosso senhor, melhor dizendo, ao rei Ezequias. Quer dizer, foi lá essa mesma comitiva diplomática foi falar com Isaías. Então ele disse assim, fala lá para o Ezequias, assim diz o Senhor. E esta é a palavra profética que eu estou dando para mim e para você para hoje. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste.
com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis, Deus, o próprio Deus falando, eis que eu meterei nele um espírito, e ele ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Deus tem uma estratégia para qualquer uma dessas situações. Nesse caso, ele falou, eu vou botar um espírito, eu não sei que tipo de espírito é esse, com certeza um espírito que ia trazer medo para ele. E aí ele, por algum motivo, que nós não sabemos aqui, nem na narrativa, ele voltou e morreu mesmo. Aquilo que Deus falou que ia acontecer, ele chegou lá e ele, quando foi adorar o rei deles lá, o Deus dele lá, os dois filhos que tinham inveja do outro filho que ele gostava mais, mataram o pai. E ele morreu assim. Aí, com esta palavra que o profeta disse para Ezequias recobrou a coragem. E aí ele pôde orar assim no versículo 16 do capítulo 37, da seguinte forma: ó Senhor dos exércitos. Irmãos, aprenda a nomear quando você precisa de Deus. O nosso Deus, ele tem todas as coisas para mim e para você. Então, aqui ele estava nomeando, eu estou precisando de um Senhor dos exércitos. O exército é de uma guerra, eu estou numa guerra. Se você estiver numa guerra, seja ela qual for, você estiver numa guerra, nomeie o Senhor dos exércitos. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. É claro que ele está falando aqui é uma figura de linguagem, porque o Senhor está vendo tudo, ele está vendo, ele é onisciente. Inclina os teus ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E Deus aí responde para ele. Deus tem falado conosco, irmãos, ele tem respondido. Versículo 21 do capítulo 37, ele continua: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Aí pula lá para o 29, o 29 diz assim: por causa do teu furor contra mim, aí ele se referindo ao rei da Síria, falando com o rei da Síria, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. Irmãos, quando nós somos afrontados e temos aprendido, assim como Paulo aprendeu, temos aprendido que o Senhor é poderoso de todas as coisas, deixamos na mão dele o controle das coisas. Irmãos, nenhuma das estratégias que eu e você fazemos dá certo quando você está vendo um exército de 180 mil pessoas e você não tem. Você já perdeu todas as cidades, você já perdeu tudo que tinha todos os seus recursos que tinha contra você, você já perdeu. Eu e você somos incompetentes para fazer as coisas, na maioria das vezes. Mas quando você aprende a entregar a sua vida no Senhor, a entregar mesmo, entregar assim, como eu que tenho 73 anos de idade e aprendi isso muito brevemente, muito no início, eu tinha condições de soberba, que eu fui só sacar isso depois. Por que soberba? Porque se você acha que você pode, deixa comigo, isso é próprio da juventude, e é próprio da juventude inteligente ou capaz, modéstia à parte, é próprio daqueles que são instruídos para isso. Muitos de nós somos treinados e trabalhados para ser o melhor, para ser o cara. E quando você entende que você não é nada sem Deus, aí você passa a ser o cara. Percebe isso, irmãos? Eu não estou falando de performance, não estou falando de ganhar, eu estou falando de ser vitorioso em Cristo Jesus. Eu vou terminar dizendo que Tiago, no capítulo 4, a segunda parte do versículo 6, ele diz assim, ele deu uma dica para mim e para você, que é o que eu quero terminar, e que você guarde isso. Esse aqui é um princípio que você, se usar, todas as vezes que usar, você
tem a promessa de vitória. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O que é humilde? O que é um sujeito humilde? Ele reconhecer que ele precisa de ajuda. É uma definição muito simples de humildade. Humildade é aquele que precisa de ajuda. Se eu e você estamos passando um problema de relacionamento na sua família, como eu disse logo no início, uma família, quando ela se constitui, só um milagre de Deus para dar certo, como deu para nós até agora. Só um milagre. Porque são duas famílias completamente diferentes, e que se juntam duas pessoas ali, que se tornam um, porque a palavra de Deus diz isso. Quando se torna um, aí começam os problemas, irmãos. Não é que terminam os problemas. Os problemas não existem quando você namora, quando você casa é que começa. Por isso que tem gente que fala assim, é bom você não casar. Mas se Deus inventou essa história, né? Foi Ele que inventou. A primeira lição de dependência de Deus começa num casamento. Se você desistir, você vai ter que aprender essa lição de uma outra forma. Porque Deus ensina enquanto Ele não virou aquela página, Ele não tira você daquilo. Aprenda isso de um homem velho que está falando isso para você. Deus tem várias lições que Ele quer dar para mim e para você. Se você não aprendeu aquela lição de um jeito, vai aprender de outro. Se não aprender daquele outro, vai aprender do outro. Mas vai aprender, porque faz parte do plano dele. Então não desista. Assim como a enfermidade, quando chega para você, vem aquele decreto, vem o Google, o Dr. Google, que você procura lá. Não creia nada disso, porque a palavra de Deus diz que Ele que é o Senhor de todas as coisas. Então, se aprender isso... mas por que tem gente que a gente ora e ele não foi curado? Essa semana, quando eu orei para todos vocês no domingo passado, várias pessoas me ligaram dizendo, pastor, naquela hora eu saí curado, naquele momento. Teve uma que falou, eu estava com um problema na minha alma, eu estava com peso, eu estava com um encosto, sei lá o nome que a gente pode dar, e saiu imediatamente. Mas eu gostaria de ter ouvido que todos aqueles que levantaram a mão falassem para mim, fui curado. Não funciona assim, porque Deus tem um plano. Mas a minha obrigação, a sua obrigação é orar, é crer, porque Deus pode fazer impossível, Ele traz à existência aquilo que não existe. Agora, o versículo 7, ele dá a dica. Presta atenção, tem uma sequência. Primeiro, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Em outra tradução, ao Senhor. O Senhor, essa palavra Senhor, é o Senhor dos exércitos, que está comandando essa guerra. Depois, ponto e vírgula, resistir ao diabo. Como é que eu e você aprendemos a resistir ao Satanás? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, ele fala da armadura, capacete da salvação, e vai subindo, vai descendo aquilo com tudo aquilo. A única arma de ataque que tem nessa armadura é a espada da palavra. Jesus venceu Satanás naqueles 40 dias da tentação, falando somente a palavra. Então, quando você declara a palavra que o nosso Senhor é poderoso, é o Senhor dos exércitos, o nosso Senhor é misericordioso, o nosso Senhor é amoroso, eu sou filho de Deus, eu sou do reino de Deus, eu sou herdeiro e co-herdeiro em Jesus Cristo, você está dando uma facada nele, você está dando uma espadada nele, e ele faz aqui a promessa, e ele fugirá de vós. Irmãos, quando você ora na palavra de Deus, e diz assim, Senhor, o Senhor disse que se eu me sujeitar, e eu estou sinceramente me sujeitando ao Senhor, crendo que o Senhor é poderoso, crendo que o Senhor é misericordioso, crendo que o Senhor está fazendo todas as coisas. E esse decreto, e essa sentença desse juiz, e essa dívida que eu tenho impagável, e essa saúde que faz com que eu comece a arrumar os meus, como é que chama esse negócio que enterra aí, meu túmulo.
Está cheio de gente fazendo... Do dia eu recebi um telefonema. O senhor, pela sua idade, já está na hora de preocupar com isso. Se eu não fosse um pastor, eu ia mandar ele um palavrão naquele cara. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Você morreu, acabou. Pô, mas nem dinheiro para o túmulo ele deixou. Você já está na eternidade. Você não vai ouvir essa fofoca. Eu não vou comprar túmulo de nada, porque eu vou ser arrebatado. Amém? Irmãos, aprenda essa lição. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao Satanás. Satanás, você só resiste a ele botando a armadura da salvação, os dardos inflamados que vêm do escudo da fé, você defende, a sua cabeça está promessa de salvação, o capacete não dá para você ficar achando, eu vou perder minha salvação, agora o Satanás... Irmãos, não faça isso, seja corajoso. Mesmo que você não seja, haja como um coragem, porque Satanás, ele não percebe isso. Ele precisa que você precisa enfiar a espada nele, a espada da palavra. Vai repetindo tudo que está aqui. Se você não sabe, abra a palavra, vai ter milhares de promessas de Deus como essa. Começa a repetir, guarda alguns versículos. Eu tenho um amigo que uma vez ele falou assim para mim, eu levanto de manhã e anoto num papelzinho, todas as promessas que Deus tem para aquele dia, e guardo no papel, guardo no meu bolso. Aí começa a vir os problemas, ele tira um e fala, bom, aqui a sua palavra diz isso, então o seu pronto, está resolvido. É a palavra, é a espada que está ali. E ele fugirá de vós. Amém? Vou chamar a Raquel, nós vamos fazer agora a ceia. A ceia é um memorial que nós estamos fazendo, que nós fazemos uma vez por mês, podia fazer todo dia, para lembrar que eu e você somos filhos de Deus. E se há aqui alguém ainda que não se considera filho de Deus, que não acha que é filho de Deus, que não acha que se Jesus vier buscar a igreja hoje você vai subir, que não tem certeza da sua salvação, se há aqui alguém ao que fica... não vou nem pedir para você levantar a mão, mas quando nós fizermos essa oração, você ouse agora a dizer assim, Senhor, eu quero, a palavra de Deus diz isso, se você declarar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à direita de Deus Pai, que Ele é todo poderoso, que Ele é o controlador de todas as coisas, se você declarar isso com a sua boca e crer, e chamar Ele para ser o Senhor da sua vida. Senhor, entra na minha vida, transforma a minha vida, eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Eu tenho muito pecado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Irmãos, não faça lista de pecado. Todos nós não merecemos a salvação. Jesus morreu definitivamente na cruz por mim e por você. Ele pegou o sangue, Ele pegou o seu sangue purificado e involucrou você. Você tem um invólucro que é o sangue de Jesus. Quando o próprio Deus olha para você, Ele não vê você. Ele vê você vestido daquele sangue de Jesus. Então você pode se aproximar do Santo dos Santos, no lugar do Santo dos Santos. Quando rasgou-se o véu era uma cortina de 12 coisas assim, pesada, que tinha 12 metros de altura, irmãos, 12 metros de altura. E quando Jesus morreu na cruz, aquele véu se rasgou como se a mão de Deus fizesse de cima para baixo. E disse assim, agora vocês podem entrar no lugar do Santo dos Santos, porque o véu que eu estou vendo você, está em você, que é o sangue de Jesus. Percebe essa simbologia, como é que ela é? Deus está dizendo para mim e para você, você tem que ousar a saber que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu sou tratado por Deus como um filho, não como um escravo. Jesus falou, agora eu não chamo mais você, agora eu sou amigo de vocês. É um filho que o pai é amigo. Porque tem pai que trata um filho como se fosse um empregado. E às vezes o filho não tem essa percepção de que quer dizer ser um pai como Deus é. Mas saiba que mesmo que o seu pai não te trate como filho, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos te trata como filho. Então você pode ousar tomar
do seu cálice hoje, porque esta aqui é uma representação de que Jesus fez por mim e por você. Alguém não recebeu? Levanta a sua mão, que nós temos pessoas prontas para levar para você os elementos. Tem uma senhora ali, olha, no meio, por favor. Acenda a luzinha um pouquinho, por favor, para eles poderem ver quem está aqui, olha. Por favor. Queridos, de tudo que nós ouvimos hoje, é que o papel do diabo não vai mudar. Não pense você que se você ficar quietinho, não mexer com ele, que isso ele vai parar e vai te deixar. O ódio que ele tem por você é tão grande, porque você tem o perdão dos seus pecados. Mesmo que você entre na carne, mesmo que você peque, mesmo que você erre, Deus nos dá a possibilidade chamada arrependimento. O diabo não tem isso. É por isso que ele te odeia, porque ele errou e para ele não foi dado essa chance. Ele errou, ele pecou contra Deus, ele resolver ser igual a Deus. Ele não tem essa possibilidade. Eva, ela foi tentada. O mal brotou dentro do coração de Satanás. Há uma diferença fundamental. Qual o papel dele? Te levar cada vez mais para longe desse Deus. Mostrar que esse Deus não te ama de verdade, porque se ele te amasse, e quantas vezes nós já ouvimos essa frase, se Deus te amasse, se Deus amasse o mundo, se Deus realmente fosse bom, se Deus... Não é assim que se fala? Ele não deixaria, ele faria, ele não agiria, ele... A palavra diz que o que Satanás fez ali naquele momento com Eva, ele relativizou a palavra, o amor, o caráter de Deus. Não é assim? Ele faz isso conosco. Quantas vezes eu e você, na hora de uma dor, de uma enfermidade, quantas vezes nós bobeamos? Quantas vezes? Quantas vezes nós achamos, vixe, acho que agora não vai dar? É por isso que eu amo esse Deus e é por isso que a gente faz, simbolicamente, a ceia. Porque você é chamado filho de Deus. Porque um dia ele começou a se revelar a você, não apenas, a Bíblia diz, a natureza expressa já quem é o nosso Deus. Se você parar para olhar a natureza, se você olhar para as plantas, borboletas, peixes, se você olhar para a natureza, alguém criou tudo aquilo. A natureza já é um sinal de que Deus é por nós, que Deus nos ama. Mas se você simplesmente começar a querer pensar quem está por trás de tudo isso, Ele começa a te buscar e se revelar de um jeito lindo e tremendo. É por isso que eu falei para vocês ouvirem nas suas casas sobre a tarde da bênção que nós tivemos ontem. Deus vai nos buscar. Eu não sei qual é a tua história, mas eu me sinto privilegiada. Eu não consigo entender que amor é esse. Vocês sabem disso. Nós tínhamos tudo para não dar certo. Não era só como casal, não. Porque eu sei que muitas vezes ele quis pegar o pescocinho, brincar de roxinho, a hora que está quase morrendo, tira. E eu também muitas vezes quis isso. Quantas vezes eu falei, Deus, agora não dá mais. E Deus tinha me dito quando eu me converti, eu separei um para o outro, escolhi para vocês estarem um com o outro. E eu falava na hora da minha dor, da minha tristeza. Eu dizia, Senhor, o Senhor tem mau gosto. Eu não posso esconder a minha fala com Deus. Se eu já tive coragem de falar para Ele, por que eu não posso dizer isso para vocês? Isso aqui, ó, é o que muda a tua essência, a tua história, a tua vida. O fato de você lembrar que um dia Deus se fez carne. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é um só, não são três. São manifestações diferentes. Mas porque esse Deus viu que não havia um único justo, um único sequer, Ele se fez carne para morrer no teu e no meu lugar. E é por isso que você participa dessa ceia. Porque aquele sangue que Ele derramou ali na cruz, Ele está dizendo, eu sei, você não consegue. Eu sei que você, por si só, você não vai ser capaz. Eu sei que não tem como você fazer isso. Ele sabe. Ele sabe até do teu pecado e do meu de amanhã, de depois, enquanto nós estivermos vindo, até o arrebatamento, ou até o momento que nós
estivermos com Ele, seja por uma morte ou o que for. Gente, morrer é lucro. Morrer é lucro, é que nós somos egoístas. Paulo dizia isso. O viver que nós temos na nossa carne tem que ser para fazer e implantar um reino. Tem que ser para levar a palavra de Deus e dizer, há uma possibilidade, você pode passar a tua eternidade com Deus. É isso que a Santa Ceia diz. Agora, é claro, nós precisamos chegar e fazer a parte fundamental. Reconheça seu pecado. Reconheça que você é humano, natural, carnal. Nunca olhe para os pastores como se nós fôssemos especiais, como se nós fôssemos vice-deus, como se nós fôssemos anjos. A Bíblia chama os líderes da igreja de anjo, mas não aquele tipo de anjo que não erra. E você sabia que até o anjo, ele tem livre-arbítrio? Senão não teria a queda de Lúcifer. Até anjo tem livre-arbítrio, e 1/3 foi atrás da lábia de Lúcifer. Por que nós não podemos cair? Se nós agimos na nossa carne, nós podemos cair. Mas é tão bom eu pensar que por causa deste sangue, que foi derramado naquela cruz, que eu posso chegar diante dele e falar, Senhor, eu sou pecador. Não se acha bom demais. Querido, você precisa de ajuda, vai buscar. Não deixa o diabo sair vitorioso, não. Se você está precisando chegar em alguém, se você está precisando de uma palavra, de um conselho, se você está precisando de uma transformação na tua vida, vá buscar ajuda. Mas não caia. Não caia nesse engano, nessa mentira. Porque o teu Deus, o nosso Deus, por este ato, naquela cruz, naquela morte, Ele estava dizendo, eu tomo o lugar de cada um de vocês. Eu morro no lugar de vocês. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então você pode sim, por causa desse sangue, participar dessa ceia. E se você hoje, agora, estiver em pecado, estiver com raiva de alguém, a Bíblia diz que se nós não perdoarmos as pessoas, nós não vamos ser perdoados. Que coisa é essa? Eu recebo o perdão de Deus e eu não posso dar o perdão para alguém? Todos nós não merecíamos perdão e nem essa pessoa que está do seu lado merece. Mas por causa disso, eu posso pegar esse mal que fizeram comigo e para mim, devolver e falar, está na tua mão. O Senhor age, o Senhor cuida, o Senhor consola. Eu te convido a pegar este sangue. É um suco. É representativo, é. Você está representando o quê? Aquela ceia que ele teve com aqueles discípulos, onde ele se revelou, orou. Não oro apenas por aqueles que estão aqui, mas por aqueles que ainda hão de crer. Você já estava na oração dele. Então olhe para isso. É símbolo. Mas saiba que você só pode participar disso, porque Ele fez e Ele morreu no teu lugar. Com reverência, por adoração, com gratidão. Se há algo no teu coração que precisa ser consertado, fale para Deus. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Me ajuda a vencer essa área. E participe dessa ceia, porque Ele fez por você. E porque Ele fez. É pequenininho o pedaço de pão que está na tua mão? É. Mas é para representar o corpo de Cristo. Aquele que se repartiu, mas para depois nos agregar. Ele que é o cabeça, e agora nós fazemos parte desse corpo. É isso que representa esse pequeno pedaço. Você pode fazer parte deste corpo. Você faz parte deste corpo. Então, com muita gratidão, coma sabendo que aquele que está do seu lado, mesmo que você tenha alguma coisa que precisa ser consertado, mas que vai ficar na mão de Deus, você vai passar a eternidade com Ele e com cada um de vocês.
Amém? Aleluia. 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 Nós te amamos, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tu és Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós te amamos. Nosso coração é cheio de gratidão. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, Você termina, que eu ia fazer mas uma ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Aleluia. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor amado, agora
Nós estamos na sua presença aqui, Pai. Todos aqueles que levantaram a mão no início desse culto, dizendo que tem algum tipo de afronta de Satanás, seja em qualquer uma das 3 áreas, da família, do dinheiro, da saúde. Nós estamos aqui agora falando a Satanás, a todos esses asseclas, a todos esses espíritos, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós estamos ordenando na autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim e por cada um daqueles que levantaram as mãos. Estamos aqui na área da família, repreendendo todo espírito maligno que tem trazido divisão de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, trazendo drogas, trazendo rebeldia, trazendo pornografia, trazendo todo tipo de ferramenta maligna para atrapalhar a família que o Senhor constituiu. É na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu ordeno, Satanás, você recua agora, solta, na autoridade do nome de Jesus. Se há alguma situação de afronta com relação ao dinheiro, ao trabalho, à falta de trabalho, à instabilidade emocional que a falta de dinheiro traz, ao brio do homem quando ele deixa de ser o provedor, a insegurança, com medo e com coisas reais que têm acontecido, principalmente nessa época de pandemia. Tudo isso nós repreendemos no nome de Jesus, porque Satanás, você não tem poder sobre a vida dos filhos de Deus. E o Senhor é capaz de trazer à existência aquilo que não existe, de fazer o impossível. E é portanto na autoridade do nome desse Senhor Jesus Cristo que eu ordeno, tire a mão sobre as nossas finanças. Eu te ordeno isso no nome de Jesus. E agora eu quero terminar orando sobre essa outra situação de saúde. Porque Satanás sabe que quando você dá uma enfermidade, essa enfermidade desestabiliza, como eu disse, a você mesmo, porque o seu corpo, ele é completo, de corpo, alma e espírito. Desestabiliza o relacionamento familiar. Decretos de morte, saiam agora no nome de Jesus. Enfermidade, sai agora no nome de Jesus. Eu ordeno isso porque a palavra de Deus nos promete que Jesus Cristo, o Messias, levou sobre si as nossas enfermidades. E eu estou orando sobre a palavra de Deus porque Deus é fiel. Satanás, você não tem poder de enfermidade na vida de nenhum daqueles que levantaram a mão. Eu estou falando a palavra a espada da palavra, eu estou atingindo você agora, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, e eu creio no Senhor dos Exércitos. E se há algum outro tipo de situação de afronta, que eu não tenha dito aqui, Satanás, saiba disso, você é perdedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. Glórias, 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 glórias a Deus. Tome posse das bênçãos que Deus tem para você esta semana, a partir de agora. Tome posse. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Deus abençoe. Vão na paz do Senhor.